MS em Dia Preview, informação até você. Nesse programa o assunto é sério. Não que os outros não sejam, mas esse assunto é fundamental para a sociedade porque a gente precisa muito amadurecer e melhorar quanto a isso. Políticas públicas para as mulheres, de prevenção à violência, de melhor inserção no mercado de trabalho, de mais respeito, de igualdade, naquilo que pode se ter igualdade. E para isso eu trago aqui com muita honra, com muito carinho, a minha amiga Karen Stefanini, secretária municipal da Mulher. E se fosse você, eu ficava no vídeo. Obrigado aqui pela vinda, fico muito honrado de ter você aqui e feliz também para a gente poder tratar desse assunto que acho que tem que ser debatido constantemente, continuamente, não só em datas específicas ou meses específicos, porque envolve algo fundamental para a gente melhorar como sociedade. E acho que Campo Grande está muito bem representada nessa pasta da Secretaria da Mulher contigo. E queria saber de ti, logo já na primeira pergunta, se lá atrás, no teu começo na vida pública, que já tem alguns anos, décadas, você vislumbrava esse avanço para esse tipo de política pública específica, que lá atrás já se mostrava muito necessário, mas quanto mais dados aparecem em investigação e estatística, mais aponta, às vezes, o quanto que a gente está tendo esse problema e, de certa forma, até patinando no mesmo lugar. A pandemia mostrou isso. Mas temos, felizmente, ações de prevenção e de combate, de repressão e até de encaminhamento das vítimas, coisa que não se tinha anos atrás. Seja bem-vindo. Obrigada, Danilo. Primeiro dizer que é uma alegria estar novamente aqui com você no MS em Dia. Você sabe que você é detentor do meu respeito, da minha admiração pelo grande profissional que você é. Bom, ao longo desta caminhada, desta jornada em defesa dos direitos das mulheres, especialmente na gestão pública, enquanto fui subsecretária de Política para as Mulheres do Governo do Estado, anteriormente, nós tivemos, à época, o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Nós pactuamos e, à época, em virtude desse pacto, nós teríamos que elaborar um plano estadual de enfrentamento à violência contra a mulher. E naquele momento, nós já tínhamos o Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência em Campo Grande, em outras mais 2 cidades do estado, e nós sentimos a necessidade tanto de ampliar esses centros, mas que em Campo Grande, especialmente, nós precisaríamos de ter um centro também que abrangesse outros serviços. Isso antes da Casa da Mulher Brasileira. Lá atrás. E aí, naquele plano, nós já pontuávamos essa intenção de ter um serviço ampliado. Conseguimos, à época, ampliar os centros e todas as cidades polos ter um centro de atendimento à mulher, reestruturar as delegacias da mulher, enfim. E aí, então, quando veio o programa Mulher Viver Sem Violência, eu já estava em outra institucionalidade, mas eu falei, era isso que a gente precisava, que o programa Mulher Viver Sem Violência, que foi desenvolvido pelo governo federal à época e retomado agora, que previa a Casa da Mulher Brasileira. E aí nós fomos e lutamos, né, porque também me engajei nesse processo, e chegou a Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, a primeira a ser inaugurada no nosso país. O que também era uma responsabilidade muito grande, né? Porque a primeira era ser modelo de operação para outras, como né? está sendo. E aí, voltei então para o Executivo Municipal, né, em 2017, assumimos a Subsecretaria da Mulher e assumimos junto a gestão da Casa da Mulher Brasileira. Promovemos uma reestruturação do serviço, recuperamos recursos federais através de um convênio que estava vigente à época, mas com alguns problemas, bom, enfim. Recuperamos esse convênio, reestruturamos o serviço e hoje, para nossa satisfação, mas também muita responsabilidade, nos tornamos, ao longo deste período, uma referência nacional. E esse é o desafio, né? Nós não podemos nos acomodar. O desafio é que a gente consiga manter essa referência e, para nossa satisfação também institucional, agora no mês de março, quando recebemos a visita
da ministra da Mulher, nós inauguramos a sala do IMOL dentro da Casa da Mulher Brasileira. Era o único serviço que esta mulher vítima de violência precisava receber fora da casa. Então, assim, nós temos a nossa central de transporte, que dava o apoio para aquelas situações que, assim, são necessárias, ou eram necessárias, mas agora nós completamos, né, todos os serviços integrados. Então, a Casa da Mulher Brasileira hoje demonstra para as políticas públicas que é possível integrar serviços. E no caso específico da mulher em situação de violência, isso contribui para que ela saia em segurança do ciclo da violência, e ela também promove o acesso das mulheres à justiça. Isso é fundamental. Até porque o fato de existir esse dispositivo, que já era pensado lá atrás, como esses centros, né? Que já o governo do estado, na época do governador André Putinelli, já pensava, para não ficar tudo só na denúncia, né? Tipo assim, vai na delegacia da mulher, registra a ocorrência e ponto final. Não, na Casa da Mulher Brasileira, você tem tanto a questão do legista, né, que vai olhar lá o que aconteceu. E agora nós conseguimos, agora, tem, né, até um abrigo ali dentro também, né? Mas, exatamente, o que nós temos dentro da Casa da Mulher Brasileira, desde a sua inauguração, e esse é um outro aspecto muito importante de ressaltar, porque nós recebemos muitas visitas. Todas as casas que foram inauguradas depois da Casa da Mulher, a partir da Casa da Mulher Brasileira, todas vieram conhecer o nosso funcionamento. E o que nós dissemos? A pactuação prévia, ela é fundamental, porque quando a casa foi inaugurada, houve uma pactuação muito bem feita com todas as instituições que lá atuam. Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança, que são a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, e também o município, né? O município tem a gestão da casa, mas essa pactuação, ela foi toda feita previamente, né? E ela Ou seja, é uma estrutura de política de Estado, ela não vai mudar a cada troca de comandante. Não, pelo contrário. Houve a primeira pactuação, mais recentemente teve uma nova repactuação e todos esses entes assinaram, né, pactuando para o funcionamento do serviço, assim como foi concebido e idealizado. Porque também, além da pactuação, foi construído um documento que são as diretrizes de funcionamento da Casa da Mulher Brasileira. Então, nós temos este documento de como é feito esse fluxo, como é feito esse atendimento, e tudo isso também pactuado. E a forma de gestão da casa. Nós temos a gestão, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, o Poder Executivo Municipal tem a gestão administrativa da casa, mas nós funcionamos com um colegiado gestor. Então, este colegiado gestor exemplifica muito o que é uma gestão democrática, porque são todas as instituições que lá atuam, sentam, reúnem e discutem o cotidiano da casa, as eventuais dificuldades que nós temos. Ou seja, baliza essa política pública. Exatamente. E dentro desse colegiado gestor estão todas essas instituições que eu falei e também a Prefeitura Municipal, através, além da Subsecretaria da Mulher, a FUNSAT, que é quem qualifica e encaminha para o mercado de trabalho, que lá tem um posto de atendimento, né? E a Patrulha Maria da Penha. Tem as cotas Sim, na e esse PROINC, também de alguns encaminhamentos de vagas também. Exatamente. E esse é um aspecto importante aí da política pública para a mulher, que é desenvolvida através de um organismo próprio, que é a Subsecretaria da Mulher. Por quê? Nós temos o trabalho de prevenção que você vai fazer e o trabalho de proteção que nós fazemos através da subsecretaria, a prevenção, e nós temos o trabalho de proteção e acolhimento que nós fazemos através da Casa da Mulher Brasileira, que está vinculada administrativamente à Subsecretaria da Mulher. Então, nesta prevenção, a gente sempre une esforços com todas as instituições, inclusive com a sociedade civil, que também tem abraçado as campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher. Mas, através
da política pública para as mulheres, nós também temos avançado nas nossas legislações municipais, né? Então, a exemplo do programa PROINC, que é para a inclusão do mercado de trabalho, então nós temos uma reserva de vagas para as mulheres vítimas de violência atendidas pela Casa da Mulher Brasileira. Nós temos na lei do microcrédito também uma reserva de vagas para essas mulheres, assim como temos no Reviva Moradia, na locação também social. Tudo para que a pessoa possa ter um recomeço. Todas as iniciativas legislativas que nós temos do Poder Executivo Municipal para promover a cidadania, para garantir, né, e especialmente essa inserção no mundo do trabalho, nós temos essas reservas de vagas para as mulheres atendidas na Casa da Mulher Brasileira. Então, na área habitacional e na área do trabalho, do emprego e renda, nós temos dentro dessas iniciativas. E também sempre procurando implementar as iniciativas legislativas da Câmara Municipal de Vereadores, que é muito importante. Eu posso dar 2 exemplos significativos. Nós temos o programa Recomeçar, que é a reeducação dos homens autores de violência. É isso que eu ia falar, né? E nisso você foi fundamental também, na tua passagem pela Câmara, você participou também um pouco da concepção disso, né? Porque você foi procuradora da mulher na Câmara. Procuradora da mulher na Câmara. Naquele momento... E ali você falava muito disso, temos que educar os homens, né? Também. Essa foi uma iniciativa legislativa mais recente, de outra legislatura. Mas fruto de discussão daquela época. Do vereador Lívio, à época, né, que é médico legista também. Enfim, e que nós implementamos porque o Poder Judiciário já tinha uma iniciativa nesse sentido, que era o projeto, com um projeto de oficinas reflexivas para homens autores de violência. E o Ministério Público também. Mas permanente ou só no agosto? Não, permanente. Eles tinham experiências nesse sentido. E eles, então, essas 2 instituições, nos demandaram. Como nós tínhamos uma lei municipal, que é o programa Recomeçar, que é a reeducação desses homens autores de violência, nós fizemos, então, implementamos esse programa, formamos uma equipe multidisciplinar, aliás, melhor dizendo, também que contempla outras políticas públicas, direitos humanos, educação, assistência social, que formamos essa equipe e qualificamos por um longo período, que exige essa formação dessa equipe, essa capacitação, melhor dizendo. Fizemos a capacitação dessa equipe e há 1 ano, em fevereiro, completou 1 ano de funcionamento do programa Recomeçar. São homens autores de violência que todos são agressores. Encaminhados, não, são encaminhados mediante critérios, são encaminhados pelo Poder Judiciário e o Ministério Público faz o acompanhamento, né, do cumprimento deste encaminhamento por esses homens e, mediante critério, eles são encaminhados. São deferidas, por exemplo, através das medidas protetivas também e ao deferir a medida protetiva, para alguns, esta obrigatoriedade. Boa parte dos feminicídios, a vítima já sofreu um dia a ameaça e já teve a tentativa, né? O que é muito triste, né? Tipo assim, é um dado, perdeu uma vida, depois a política pública ela pode correr atrás, tentar ajustar aquilo, organizar, mas aí você vai ter os órfãos, você vai ter toda uma situação, em parte, irreversível. E estando na imprensa, a gente já pôde acompanhar assim, casos e casos terríveis, de situação da pessoa estar conversando com um companheiro, tomando um tereré na frente de casa, e aí no corredor da casa depois ser assassinada, ou tantos outros que a pessoa, o autor foge, some para outros lugares, né? E o poder público sempre tentando nas suas esferas evitar que isso aconteça, evitar que a impunidade aconteça e evitar que histórias assim sejam mais frequentes, porque se esse número aumenta muito, fica difícil até para a estrutura atual lidar com isso. Como fazer, estando na frente da gestão de uma pasta que envolve isso e que tem uma política pública tão importante, tão específica, às vezes não se abalar e não ter a sua parte de sensibilidade afetada com relação a isso. Tem algumas histórias, elas mexem realmente, né? E lá
cada uma tem uma história e todo mundo vem de uma tragédia, né? Algumas pré-tragédia maior ainda, né? E aí, se não tem um dispositivo de apoio, de suporte, às vezes a tragédia realmente acontece, né? A cada mulher que se perde para a violência uma profunda tristeza que nos causa, um profundo abalo que nos causa, mas nós sabemos que também nós temos salvado muitas vidas através desse trabalho de proteção e acolhimento. Nós não queremos perder nenhuma, por isso que nós precisamos de fortalecer as políticas públicas para as mulheres, através de programas de prevenção, mas também através de programas que empoderem as mulheres, que emancipem as mulheres. Nós precisamos tirar as mulheres da dependência econômica, da dependência emocional, que muitas delas vivem dentro de um relacionamento abusivo. E isso nós só vamos avançar e conseguir avançar e fazer cada vez mais que essas mulheres reajam e saiam desse relacionamento abusivo, dando as ferramentas que elas precisam, né? Então, o trabalho é uma delas, né? A qualificação para o trabalho, né, é uma delas. Você estimular, e hoje a gente fala muito, né, na questão do empreendedorismo, e muitas mulheres vão para o empreendedorismo para ter autonomia, para poder, né? ter a sua autonomia. Muitas das vezes estão até num determinado nicho de trabalho, do mercado de trabalho, mas elas resolvem empreender para ter mais qualidade no seu tempo, até por conta da própria família, dos próprios filhos, enfim, desse cuidado de poder trabalhar melhor o tempo próprio dela, mas isso também significa para ela uma porta para a liberdade, né? Para a liberdade de escolha, para a liberdade de decisão. Quando vocês enxergam isso, ali está a grande satisfação do serviço bem feito. Exatamente. Quando você consegue oferecer para aquela mulher que se encorajou, porque ela tem que se encorajar, ela tem que se reconhecer. Muitas das vezes ela tem dificuldade até de se reconhecer como vítima, né? Então ela se reconhece como vítima, ela se encorajou, ela foi buscar essa ajuda. Então nós temos que estar prontas para dar a ela todos os caminhos possíveis, além da denúncia. A denúncia é uma parte do que ela vai enfrentar, porque ela tem uma outra caminhada pela frente. Ela tem a caminhada que ela vai reivindicar os direitos dela, se ela tem os direitos aos alimentos para os filhos, regularizar a situação dela, se assim ela deseja, o divórcio, enfim, se tem patrimônio, como que vai fazer a medida essa protetiva divisão. também, né? E um outro aspecto dentro desse processo, na hora da denúncia, que é a medida protetiva, né? Nós temos que defender a medida protetiva, acreditar na medida protetiva, porque a medida protetiva salva vidas, né? Ela vai retirar o agressor do lar, ela vai impedir que esse agressor se aproxime, dessa vítima, quer no trabalho, quer da residência, enfim. Então, a questão da arma também, se ele tem arma, vai retirar essa arma. E agora também, na medida protetiva, já pode, dependendo, mediante critérios, como eu disse, encaminhar para esse programa de reeducação. E esse programa é fundamental, porque nós temos trabalhado as mulheres, nós temos conscientizado as mulheres, mas nós não podemos... o nosso avanço agora também é conversar e dialogar com os homens. Nós precisamos dessa conscientização. E os filhos? E o programa... No caso, talvez o filho de uma família... O programa, as pesquisas indicam que o índice de reincidência daqueles homens que passam pelo programa de reeducação, na perspectiva da responsabilização, ele vai ser processado, julgado e condenado, se assim for, mas ele vai responder pelo ato cometido. Mas essa reeducação, o índice de reincidência é muito menor. Então, ele também, lá no final, ele está contribuindo para você evitar feminicídios. Né? Porque quando você não atua nessa relação abusiva, quando essa relação abusiva se prolonga, ou quando esse ciclo se renova, né? Que é o ciclo da violência, que depois vem, ela perdoa, ele volta. A cada ciclo de violência renovado,
o risco dela vai aumentando, porque o grau dessa violência vai aumentando. E o Brasil, ele tem uma estatística triste de que a cada 4 horas uma mulher é vítima de violência. E a cada 7 uma mulher é morta. Então, são índices muito altos. Então, o que a violência está... nós estamos conversando aqui, tem uma mulher sendo agredida. Né? Então, e além disso, o impacto disso nas crianças, né? Nos filhos, nas filhas, né? A gente tem as cresce vendo isso, né? E são potenciais agressores na vida adulta e potenciais vítimas, as meninas, na vida adulta. Por quê? Porque aquele ambiente, aquela relação onde a violência está instalada e foi banalizada, ela é naturalizada por quem está ali vivendo naquele ambiente familiar violento. Então, e na questão do feminicídio, nós vamos ainda lidar com a consequência dessa tragédia, que são os órfãos do feminicídio. Né? Então, perdem a mãe, né? E ficam órfãos de um pai vivo também. Né? Porque que gera um custo social muito cedo, né? Exatamente, as consequências, né, para esta criança que vai carregar essa dor, né, esse abalo, né, as consequências disso na vida, se prolonga ao longo da vida, né? Essa sociedade que não é tão equânime, muito menos é na política, né? Você chegou a ser a única vereadora numa legislatura, né? E sempre conviveu com essa questão de a mulher ser minoria no ambiente político. Desculpa, vou fazer uma pequena correção. Na legislatura que eu atuei como vereadora, nós fomos eleitas 5 vereadoras. Na legislatura seguinte, foram 2. Uma saiu. E nesta legislatura, apenas uma. Apenas uma. Então, assim, eu sei a reflexão que você quer fazer, em vez de nós termos avançado... Não, então, isso que eu ia falar. E fora isso, em outras... Então, de 12 para 16. Em 12 foram eleitas 5. Depois... Em 16 foram eleitas 2. E agora em 22 foi eleita 1. E eu lembro que no caso em 16... Eu estive na de 12. Então, na de 16 teve cidade no Mato Grosso do Sul que nenhuma mulher foi eleita para a Câmara Municipal, em algumas cidades. Então, assim, estar há um bom tempo e ver, claro, aumenta talvez a representatividade da mulher em secretarias, em outras esferas, de espaços públicos e tal. Mas é muito importante ter nos parlamentos também. Sim, claro. E como você enxerga isso? Que caminho que a gente tem para poder melhorar essa questão? Né? Até porque a mulher, quando ela tem essa chance, ela sempre prova, né, ser capaz de dar uma ótima contribuição. Né? E a gente tem essa prova aí no momento agora que Campo Grande tem uma prefeita que está fazendo um trabalho hercúleo para recuperar e equilibrar várias coisas, né? Exatamente. Nós fazemos aqui uma referência à prefeita Adriane Lopes, né? É uma pessoa que tem excelente intenção e disposição e força de trabalho e capacidade nesse processo de recuperação da nossa cidade. E isso é um exemplo para outras mulheres. E é isso que nós precisamos. Quanto mais mulheres nós tivermos nos espaços de comando, de decisão, mais nós estamos inspirando outras mulheres, as jovens e as meninas, para dizerem: eu também quero estar lá, eu também posso estar lá. Não é fácil? Não é fácil, não é fácil para ninguém. Mas quando você tem disposição, quando você está com entusiasmo, quando você tem um ideal, você vai, persegue, chega àquele lugar e mostra que é possível para as demais também. Então é fonte de inspiração. Mas mais do que isso, é um espaço onde você vai levar o nosso olhar e a nossa capacidade de decisão, de contribuição, de discussão dos diversos aspectos, no caso, vamos dizer, da nossa cidade. Quando nós vemos tantas secretárias, tantas mulheres ocupando espaços significativos na gestão, quer na área econômica, na área da infraestrutura, na área do planejamento. Então, nós temos mulheres em vários pontos, na área social, enfim, tudo isso contribui muito, porque é o nosso olhar que está ali. E as pesquisas indicam que as cidades governadas por mulheres,
os índices de desenvolvimento social são muito mais elevados. Porque nós sabemos, no nosso cotidiano, da nossa vida, daquilo que a gente ainda nós não nos desobrigamos por completo, que é do cuidado, e a gente luta para que esse cuidado seja compartilhado também com os homens, né? Mas é no cuidado de ir na escola, de acompanhar as atividades escolares, de acompanhar o atendimento médico, né? De caprichar, né? Enfim, de tudo isso que quando você está no exercício do poder, essa mulher vai dizer, não, eu sei onde tem que melhorar, né? Eu sei o que significa para uma mulher trabalhadora que pega o transporte coletivo. Eu sei o que o tempo significa para ela. Eu sei o que o horário de encerramento das atividades da escola significa para ela chegar no momento certo, para poder, ou ter alguém para poder ir pegar essa criança nesse horário certo. Então, tudo isso contribui para decisões mais acertadas que vão impactar na vida das pessoas. E esse fator do exemplo, eu lembro numa conversa que a gente teve, uma conversa de off, naquela questão que você estava como vereadora e você fez uma campanha no transporte coletivo pela Câmara contra abuso e antes da lei da importunação sexual. Sim. Desculpa te interromper. Então, não, e aí eu lembro que ficava aquele dilema. No momento a Câmara estava com baixa popularidade, muita briga com o atual prefeito da época. E aí você pensou, será que eu vou junto para a campanha, será que eu não vou? E você foi, corajosamente você foi para terminais, foi para a rua, conversou, tete a tete com muita gente, com muitas mulheres. E ali você viu também o carinho de muitas mulheres pelo teu trabalho e por verem a importância de você ser uma das mulheres da Câmara. E naquela altura, assim, você falou, puxa vida, eu não tinha nem noção do quanto que eu era tão querida e do tanto que respeitam o fato de eu estar ali representando as mulheres na Câmara. E pôr o dedo numa ferida. Pôr o dedo numa ferida, porque as mulheres são as maiores usuárias do transporte coletivo, são as mulheres. E são assediadas e sofrem abuso dentro do transporte coletivo. E isso não é de agora. E quando eu estive naquele espaço que eu poderia incidir e contribuir para combater, né, essa violência absurda que essas mulheres sofrem, nós tivemos a iniciativa, então, do projeto de lei. E que, detalhe, naquela legislatura, o projeto de lei não foi implementado. O projeto de lei foi implementado em 2017. Quando você já estava. Ele não foi implementado. E nós fomos e aprovamos a lei foi sancionada e fizemos todo esse trabalho que você falou. Fomos para o terminal. Primeiro, eu fui antes. Sim. Perguntando para as mulheres. Como funciona? Como que é? Tem assédio? Tem abuso no transporte coletivo? E elas respondiam. Umas mais diretamente. E as outras com um gesto de cabeça, envergonhadas até, porque são usuárias e, enfim. Mas todas se manifestavam. Né? E eu lembro que eu levava um apito. Eu falava, então tá, então nós vamos fazer a lei. Achei que você ia lembrar do apito. Fizemos a lei, e aí agradeço meus pares à época, que todos nos acompanharam e votaram. E voltamos aos terminais, dizendo, a lei foi aprovada, tá aqui a lei, né? E agora é o seguinte, distribuímos um apito. Percebeu que alguém está sendo molestada, se alguém está sofrendo esse abuso, apita, chama atenção, reúne maior número de testemunhas, fecha a porta de ônibus e chama a autoridade policial. E fomos mais além, porque a lei também prevê que a gente faça essa capacitação também junto com os motoristas, e isso aí o consórcio também, Guaicuru se somou conosco, SESC, Senat, bom, enfim. E em 2017 nós implementamos a lei como deveria. E quando a lei foi, quando eu apresentei esse projeto de lei à época, Danilo, ainda não tinha a lei da importunação sexual. Ela veio até depois, né? Mas a gente tem essa percepção, não é? Esse sentimento de saber o que a outra está sofrendo e que você fala, não, eu vou tentar ajudar. Tentando entender, para quem está assistindo a gente, a Carla Stefanini como figura pública, dentro de tudo que você já atuou, e hoje principalmente nessa questão mais específica, é alguém que combate muita impunidade, né?
Acho que esse é o ponto, né? Porque assim, você tem situações pontuais do agressor, do cara que acaba matando alguém, simplesmente porque é mulher, ou o abusador lá no transporte coletivo, mas esses caras, às vezes eles acreditam na impunidade, e isso vai ficar por isso mesmo. E não vai ficar. E não pode, né? E aí, quanto mais o poder público estiver pronto, e a sociedade também estiver pronta para combater a impunidade, não deixar barato, porque assim, evitar que aconteça às vezes não é possível, né? Porque depende muito também da índole de quem está cometendo essa infração. Mas ter tudo pronto para não deixar barato é o caminho. A gente tem que e cada vez mais você vê o nosso sistema de justiça atuando e no sentido de que esses julgamentos aconteçam de forma célere e devem acontecer justamente para não ficar esse sentimento, né? Eu fui lá, eu denunciei e daí não, vamos lá, vamos entender por quê, que é aquela, você até comentava que participou de uma reunião comigo e eu dizia isso, olha, gente, tem um rito processual, desse rito não tem como sair, mas nós temos que atuar para que tudo aconteça de uma forma célere, para que a resposta venha de forma mais rápida para esta vítima, né? Para ela confiar no sistema. Exatamente. Né? Mas nós vemos, por exemplo, mais recentemente, o Conselho Nacional de Justiça que aprovou o julgamento, o protocolo de julgamento na perspectiva de gênero. Nós vemos os nossos tribunais, e aqui Mato Grosso do Sul sempre pioneiro, um dos primeiros a instalar a Coordenadoria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no âmbito do Poder Judiciário. Nós vemos a Defensoria Pública com o Núcleo de Defesa da Mulher, assim como o Ministério Público com o NEVID, que é o Núcleo também de Combate à Violência contra a Mulher, enfim, cada vez mais as nossas instituições fortalecidas neste combate e enfrentamento à violência contra a mulher, e que na somatória com as iniciativas legislativas, e até eu falei que eu ia falar de duas e aproveito aqui para falar da segunda, porque você esteve também conosco lá quando nós apresentamos, nós implementamos uma lei municipal que é o dossiê Mulher Campograndense, até a iniciativa do vereador Pape, que nós implementamos, que nós fazemos todo o levantamento do perfil dessas mulheres que passaram pela nossa rede de atendimento à mulher vítima de violência. E cabe a mídia também prestar muito atenção nesse documento. E está disponível lá. Aquilo ali é uma pauta essencial. O nosso dossiê foi publicado em Diário Oficial no dia 8 de março, então está lá. Muito bem contextualizado. Por quê? Né? Porque nós temos o perfil dessas mulheres que foram atendidas pela Casa da Mulher Brasileira, mas também reunimos todo o levantamento das outras entes que fazem parte da nossa rede de atendimento à mulher que não estão dentro da casa. A exemplo da saúde, a exemplo da educação, a exemplo da assistência social. Então, todos esses que fazem parte da nossa rede de atendimento à mulher, aqui nós demandamos, e todos que nos apresentaram, nos deram a devolutiva, está dentro do dossiê. E o dossiê é importante porque nós vamos traçar assim, esse perfil desta mulher e poder orientar as nossas ações, os nossos programas. A pandemia, ela foi um desafio assim, diferenciado para esse dilema, tal? Porque assim, imagino que para tudo a pandemia testou um pouco, né? Mas assim, também na mídia, na época, eu lembro na TV que chegava a informação para a gente que tinha aumentado, porque as pessoas estavam confinadas, né? E aí, talvez, numa hora de um dar apoio para o outro, o cara estava batendo na mulher ou tentando matar ela. Absurdo, né? Eu falo que o necessário isolamento social acabou potencializando, muitas das vezes, aquilo que já não estava bem. Mas, como ninguém ficava 24 horas junto, saía para suas atividades de trabalho, suas funções, enfim. E com a pandemia, não. Mudou tudo. E potencializado pelas incertezas, pelo medo de contaminação, enfim, emprego também, né? O emprego, a perda da renda, enfim. Então, e aquele relacionamento que já não estava bem, acabou piorando, né? Não justifica de maneira nenhuma. Mas, e como que foi? Porque a pandemia, agora, o que a gente não sabia até onde ia durar. Mas a Casa da Mulher Brasileira não fechou. Sim. Nem um dia. Então, assim, alguns serviços que atuam na casa,
que de outras instituições foi feito, continuou sendo feito de maneira remota, mas os serviços geridos pela prefeitura, que é aquele atendimento direto, que vai fazer a escuta qualificada da vítima, que é o alojamento que você falou lá no começo e eu acabei não discorrendo um pouquinho, que nós temos um alojamento para aquelas mulheres que sofrem risco de morte, né? Elas podem ficar alojadas por 48 horas até ter um lugar seguro para serem encaminhadas, correto? Então, esse serviço, setor do psicossocial, brinquedoteca, Patrulha Maria da Penha, alojamento, ficou 24 horas junto com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Nós não fechamos nem um dia. Nós tivemos, sim, uma pequena redução naquele período mais crítico, porque você lembra que tinha a restrição do transporte coletivo, enfim. Mas... época sem vacina, né? Época sem vacina, que foi aquele período mais crítico, mas foi uma pequena, não foi uma coisa expressiva de redução de atendimento. Mas de certa forma testou até o volume de demanda que a estrutura pode atender. Enfim, mas nós continuamos ali com a nossa equipe. E depois as coisas foram voltando, vacina, enfim, o transporte coletivo e tudo. E aí, mesmo no período pandêmico, aí as coisas... Aí sim, aí você via aquilo que ficou retido chegando. Então, potencializou muito essa questão da violência. E a capacidade aumentando, passando de 1 milhão de habitantes, a estrutura teria que aumentar ou ela está preparada para esse momento de virada de Campo Grande? Como que está? Assim? Porque é uma estrutura bastante moderna, bem ampla, né, e referência para todo o Brasil. Mas a cidade está crescendo, como ela já fez algumas décadas atrás dela dar saltos, né? Sim. A gente nem sabe para onde vai esse salto, só dá para perceber que a impressão é que já passou desse 1 milhão de habitantes e que talvez no próximo censo aí a gente já esteja lá com 1 milhão e 100 mil, muita gente de fora chegando, e isso também explode problemas sociais, né? Mas eu penso que por hora aquilo que é da nossa competência, do que nós estamos gerindo, está dentro do adequado, está a contento. Talvez aumentar situações de qualificação, de atendimento melhor, de ampliar essa questão do cuidado com os perfis, né? Por isso a importância do dossiê que vai nos dar, né, que nos deu e nos dará, porque todo ano nós vamos atualizar. Ali tem renda média, tem local renda da média, cidade que mais acontece. Tem todas as informações, a faixa etária que também abrange mais essas mulheres, a questão do perfil econômico também, escolaridade, a questão de gênero e raça, tem tudo. A questão de mulheres com deficiência, mulheres trans, nós temos todo esse perfil nesse documento, que é trabalhar a política, muito o trabalho. Trabalhar a política pública com inteligência, né? Exatamente. Não só também reagir, mas também projetar. E é o que você falou, a gente também investir na equipe, na qualificação permanente, tudo isso faz parte desse processo. E dá o melhor de nós na proteção e no acolhimento humanizado dessas mulheres. Elas têm que chegar naquele espaço, é um momento de dor profunda, muitas das vezes um momento de decepção, né? As pessoas tendem, e isso a gente tem que combater muito, a relação ela é a dois, a responsabilidade da relação é a dois, então, né, culpabilizar a mulher, a gente tem que acolher essa mulher, a gente tem que compreender essa mulher, né, dar condições para que ela entenda aquele momento. Outra questão importante também, Danilo, nós temos um instrumental de risco, por isso é importante dizer aqui, e esses são passos que você evita um feminicídio. Sair desse ciclo da violência sozinha é muito difícil. Precisa de uma ajuda profissional. Muitas das vezes essas mulheres levam até 10 anos para sair desse ciclo. Ela precisa de uma rede de apoio. Já sai fragilizada. Ela precisa de uma rede de apoio? Precisa. É importante a família, os amigos, os colegas, ela se sentir apoiada. Mas é importante essa ajuda profissional. É importante essa escuta qualificada que ela faz através das nossas profissionais, assistentes sociais e psicólogos. E nós temos um instrumental de risco, que ele foi elaborado junto com o CNJ e o CNMP,
que nós apoiamos, né, originalmente a autoridade policial que deveria aplicar, mas nós fizemos esse acordo dentro da casa e apoiamos na aplicação deste questionário de risco, porque daí a profissional vai conseguir demonstrar para ela, olha, por tudo isso que você está me respondendo, você está em risco. Né? Porque às vezes a pessoa não sabe também, né? Às vezes ela acha que com ela não vai acontecer. E recentemente teve um caso que um familiar falou isso. A gente acha que com a gente não acontece. E acontece. Então você não pode desprezar uma ameaça. Quando você está numa situação de violência, quando você está vivendo um relacionamento abusivo, não despreze uma ameaça. Ela pode sim se concretizar. Né? Então, por isso a importância dessa ajuda profissional. E o que nós... tem uma pesquisa muito recente que indica isso, que essas mulheres que sofrem violência, grande parte delas não vão imediatamente fazer uma denúncia, procurar uma ajuda profissional. Elas primeiro procuram o seu entorno. E às vezes não recebe o apoio inicial desse entorno. Né? Sim, mas ela pode até receber, mas às vezes esse entorno não vai dar conta de tudo. Não previne o pior. Não previne o pior. Por isso que é importante a ajuda profissional. Ela precisa ter esse apoio desse entorno, que não vai julgá-la, que não vai pré-julgá-la, que vai escutá-la, que vai orientá-la, que vai dar esse apoio para ela buscar essa ajuda profissional. Ela precisa desse apoio, vamos falar dessa rede de apoio, agora está muito em voga a rede de apoio. É importante essa rede de apoio, mas essa rede de apoio tem que estimulá-la a buscar uma ajuda profissional. E principalmente encarar a realidade, às vezes, como ela é, né? Não pode ter vergonha de ser estatística, porque às vezes só sendo estatística você vai conseguir receber o apoio necessário para enfrentar um baita de um problema, né? Que envolve a vida ou o futuro dos filhos. Olha, obrigado, parabéns por ser, olha, uma das pessoas mais preparadas, mais qualificadas para o que faz, que eu conheço. Imagina, né? Recebo, né, com humildade o seu elogio, recebo, mas devolvo em trabalho. E acompanhe nosso trabalho no www.msdia.com.br. No YouTube tem os cortes, as entrevistas e também muita coisa nas redes sociais da MS Dia, lá no Instagram e no Facebook. Até a próxima.